E aí pessoal, hoje é o nosso primeiro episódio do podcast da Performa, é o Bora Conversar. E hoje nós convidamos o Mário Zacchigna, que é uma pessoa que eu conheço de uma longa temporada, né? Acho que é um primeiro assunto que a gente vai trazer aqui hoje, que tem a ver com um dos assuntos que a gente mais trabalha aqui dentro da agência, né? Que é marketing imobiliário. E o Mário eu conheci de outras temporadas, já fizemos alguns trabalhos juntos aí em outras construtoras, né, Mário? E primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a tua trajetória dentro desse mercado imobiliário. Minha trajetória no mercado imobiliário ela começou em pouco antes de 2010. Me convidaram para fazer um teste, fazer uma tentativa de mudar de segmento para ir para o segmento da construção civil. E nada mais, nada menos eram os sócios da MRV, né? Uma das maiores construtoras aqui do Brasil. E aí eu fui para Belo Horizonte, passar lá uns 3 meses, fazendo um job rotation, um treininho, uma espécie de treininho. E se iniciou em 2010 na MRV. Legal, 2010. Aí depois da MRV, você foi a gente se conheceu na Carneiro de Melo, né? Antes, eu fiquei na MRV uns 2 anos como instrutor comercial. Eu treinava os gerentes das imobiliárias e os coordenadores e os corretores que vendiam MRV no Nordeste. Então, para vender crédito era uma venda diferente, né? Uma venda mais consultiva. E aí, em seguida, acho que em 2012, eu fui convidado pela PDG, que na época era maior que a MRV, era uma incorporadora maior das Américas, ia lançar 2.000 unidades em Fortaleza e eu fui convidado para fazer essa operação aqui, abrir o stand, treinar o back-office, treinar a força de vendas, os sistemas, os CRM, os ERPs, e foi bacana, porque foi uma experiência muito intensa de empresa de capital aberto, né? Aquelas reuniões, aqueles ritos de reuniões semanais de entrega de resultado, mas a história não terminou muito bem naquela época porque a construtora não deu continuidade ao projeto. Então eu peguei o dinheiro que eu tinha, a minha rescisão, e fui comprar uma casa em condomínio na Carneiro de Melo. E preenchi um formulário em 2014 no site. Na época o dono da construtora me ligou, não havia SDRs, né, nem equipe própria lá, e o Fábio Melo me ligou, marcou uma reunião. Eu não fui para a reunião porque eu tive outro compromisso. No dia seguinte ele me ligou de novo, ele insistiu no lead e eu fui sim para a reunião com ele. A gente começou lá tratativas, as negociações, e eu tentando fazer propostas, trazendo para o VPL, falando sobre viabilidade, falando sobre parcelamento, e ele perguntou com o que eu trabalhava, né? Já que eu estava ali inteirado dos assuntos, eu falei, eu trabalho com isso daqui, com negociação, com venda de ativos imobiliários, etc. E ele falou que estava precisando de uma pessoa para ajudá-lo no comercial, e eu me dispus a ajudá-lo, e essa ajuda demorou 6 maravilhosos anos. Eu via também que outras incorporadoras já tinham pé no digital, mas ninguém conseguia ter uma visão tão clara da importância daquilo. E na época da Carneiro de Melo, eu vi como tu tinha assim, o olho brilhava quando tu via, poxa, isso aqui eu sei que eu vou fazer funcionar, né? E a gente percebia claramente como ali funcionava diferente dos demais. Aí eu te pergunto, o que é que tu fazia para aquilo funcionar do jeito que funcionava? Eu sempre tive muito claro na minha mente, na minha cabeça, na gestão de equipes próprias ou imobiliárias, né? Aquele tripé de pessoas, processos e tecnologia. E na Carneiro de Melo nós tínhamos muito enraizado a questão das pessoas estarem dentro do negócio, sentir a dor da empresa, a dor do negócio. Então os corretores, a equipe de vendas, tanto interna quanto externa, elas entendiam de fato o que precisava ser feito. Faltavam os processos e tecnologia. Os processos vieram com o tempo, fazendo umas consultorias, alguns treinamentos. A gente entendeu que naquela época, em 2014, que o lead não era o cliente em si, mas ele era uma pista, era um curioso, um prospect que poderia se tornar um cliente. E em 2014 eu lembro que a gente trocou uma ideia falando sobre nutrição desse lead.
né? O que está faltando para essa pessoa comprar, por que ele não comprou. Então a gente entendia naquela época da jornada de compra, hoje que está muito na moda, todo mundo falando, né? Jornada do lead, jornada de compra, etc. Mas em 2014 ainda era meio incipiente mesmo, né? Eu lembro que a gente sofria um pouco para criar conteúdos que fossem criativos e que fossem bacanas, interessantes, para eles clicarem de fato. Nós tínhamos uma taxa de conversão altíssima de abertura de e-mail, né? As pessoas interagiam de fato naquela época e assim, o sonho das pessoas também sempre tinha uma casa como um sonho, né? Ajudou muito a ter a casa em condomínio como ser aspiracional para as pessoas que apesar de alguns morarem em apartamentos, mas sempre tinham um desejo de voltar a morar numa casa. Então acho que isso ajudou bastante. O que eu acho é que a gente entendeu bem qual era o perfil do corretor, o que ele precisava fazer. O treinamento era diário, não era um treinamento mensal, era diariamente. Tinha um bom dia de vendas às 8 horas da manhã, começava com treinamento, com motes, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje. Então era uma equipe muito alinhada, apesar de ser de pessoas com perfis bem diferentes. Depois os processos de alimentação, de nutrição desse lead durante a jornada dele. E a tecnologia veio para juntar tudo isso, né? Para organizar e dar um pouco mais de segurança para a construtora do que estava sendo feito e para a gente poder trocar ideias, fazer uma retroalimentação para a equipe de marketing. Então acho que esses três trabalhavam juntos, faltava a tecnologia que era o marketing digital, e quando ele chegou eu falei, olha, eu acho que é isso daí que estava faltando. Eu acho que foi isso, né? Faz tempo já, né? Mas na minha cabeça eu entendo que esse foi o pontapé inicial. E quando tu mudou do cenário de vender casas na região aqui da sul de Fortaleza para ir vender Mota Machado, verdade, né? O que é que tu, dessa bagagem aí, tu né, conseguiu levar para esse outro universo? E qual é a diferença desses universos? A pergunta que eu me fazia era o que é que eu posso fazer para ajudar essa grande construtora que já tem, na época, 53 anos, 52 anos. O que é que eu posso agregar? E eu não sabia, na época, eu não tinha noção que eu tinha muito a agregar. Eu fiquei um pouco com frio na barriga porque eu achava que, poxa, uma empresa que era gigante, 3 milhões de metros quadrados entregues, 52 anos, 51 anos na época, se não me engano, uma estrutura muito grande de marketing, de vendas, e eu achei que eu ia ter dificuldades, mas eu fui surpreendido positivamente com esses processos, né? Playbook de vendas, playbook de gestão, os indicadores, e eu acho que o mais importante que a gente conseguiu implementar foi unir a meta do marketing à meta de vendas, do comercial. Porque eu acho que é uma guerra, uma luta eterna entre setores nas empresas, e eu já tinha percebido que eu estava perdendo amigos, estava tendo dificuldade de relacionamento, porque o marketing sempre vinha com uma solução, achando que estava fazendo tudo, né, com excelência. O comercial não conseguia converter isso em vendas e ficava aquela briga eterna. Então, eu acho que o maior desafio que a gente conseguiu nessa época, nos últimos 4 anos, que eu trabalhei 4 anos lá, foi unir a meta do marketing à meta de vendas. E assim a gente conseguiu unir forças e saímos de vendas de 2 milhões por mês em 2019 para 20 milhões por mês em 2022, 2023. Tá doido. Então, assim, foi de fato, quando eu entrei, acho que a empresa tinha umas 300 unidades em estoque e a gente conseguiu zerar esse estoque em 12 meses, 18 meses, com a ajuda de uma pessoa muito forte, querida, que é o Pinheiro Neto, um coordenador que trabalhou comigo durante muito tempo. Depois eu tive a ajuda, né, dos outros coordenadores, que foi o Edson, Magno e a Régia Veras, a equipe das imobiliárias e a equipe interna de vendas também, assim, foram formidáveis, fantásticos para poder atingir esse objetivo, né? Porque ninguém faz nada sozinho, é um trabalho de muitas mãos, a equipe de marketing também, com muitas pessoas trabalhando focadas, muitas agências, né, ajudaram esse processo também, mas assim, eu tenho assim, um sentimento de missão cumprida
Porque quando eu entrei lá, Marcelo, o dono olhou para mim e falou assim: Mário, a venda é para ontem. Né? Então assim, ele tinha essa dor, né? Tinha essa vontade de zerar o estoque. A gente zerou o estoque. A gente conseguiu, em Fortaleza, nós assinamos nos últimos 4 anos, se não me falha a memória, uns 300 a 400 contratos e 0 distrato. Tá doido. 0 distrato, eu posso dizer isso para vocês assim, olhando no olho de cada um, né, para quem trabalhou, as imobiliárias parceiras, os corretores autônomos, a equipe da House, os coordenadores, fizeram um trabalho fantástico. A gente implementou alguns processos, claro, né, que a princípio foram vistos como barreiras, tipo análise de crédito, né, fazer uma reunião presencial com o cliente sempre antes de assinar o contrato, para entender de fato se fazia sentido para o cliente avançar naquela negociação. E a gente conseguiu esse resultado, assim, que eu fico muito feliz. Acho que Teresina e Fortaleza, nos últimos anos, não tivemos distratos, e eu acho que isso ajudou a alavancar o resultado da empresa, e fico muito feliz de ter participado. Eu soube que agora você está numa outra missão, né? Você está em um outro projeto que é bem mais ambicioso. É verdade. Eu conheci várias agências, tive várias reuniões, muitos setups, né? Implementações de agências, aquelas perguntas, muitos briefings, etc. E eu sempre percebi que tinha essa resistência ainda entre os setores. Era como se fosse uma caixa d'água e o lead fosse água. E lá embaixo na torneira, esse lead não chegava com pressão, porque no meio do caminho tinha algumas infiltrações nos canos. A gente precisava junto identificar onde esse lead estava saindo nos canos, nas tubulações, vedar, né, para aumentar a pressão dos leads. Para ir até o final. Propostas e vendas até o final. E aí eu pensei, poxa, várias imobiliárias e alguns colegas construtores me ligavam durante o meu expediente perguntando como é que é aí, como é que é a equipe, como é que é o processo, quais são as ferramentas. E eu não podia falar os detalhes, né, porque é estratégico, né? Eu dizia, olha, é assim, dava uma ventilada. Panorama geral, né? Geral, overview, mas muitos grandes construtoras e grandes imobiliários ficavam perguntando detalhes. E, olha, eu falava até onde eu achava que podia, porque de fato eram informações estratégicas. Mas aí, quando eu finalizei meu contrato com a empresa, o conhecimento você nunca perde, né? O conhecimento fica com você pro resto da sua vida. E aí eu pensei, por que não? Porque eu não posso agora criar um produto, um serviço que possa ajudar algumas imobiliárias, ajudar algumas construtoras a melhorarem os seus processos comerciais, as suas ferramentas de tecnologia e gestão e marketing, a treinar um pouco mais a equipe, juntar tudo isso num caldeirão, né, num processo único, para poder diminuir esses vazamentos de vendas que estão perdendo e aumentar a receita de vendas, né, o resultado de vendas no final do mês. E aí eu comecei a perguntar a alguns diretores de construtoras, amigos, né, de outros estados também, de outras cidades, se eles teriam interesse em conhecer, enfim, em escutar. Eles disseram que sim. Eu fui surpreendido positivamente com a resposta: olha, Mário, tem interesse para ontem, pode vir hoje, pode vir amanhã. Só que eu não tinha nada desenhado ainda, né? O escopo tinha na minha cabeça, mas eu não tinha nada desenhado ainda. Tudo, vamos dizer assim, as tarefas, né? E a gente vai iniciar nas próximas semanas o atendimento a algumas imobiliárias parceiras e algumas incorporadoras, cada um no seu nicho, claro, mas para fazer uma consultoria comercial, marketing e sucesso do cliente. Então, toda essa jornada, desde a prospecção do cliente até após a assinatura, existem processos que podem ser definidos, podem estar escritos num papel, num livro ou num PDF, né, no PowerPoint, porque ele pode ser atualizado e vai ser entregue para a empresa. E a partir daí, qualquer gestor que acesse a empresa, qualquer consultor, corretor, coordenador, basta ter acesso a esse documento, a esse manual, vamos dizer assim,
que ele vai conseguir entender os processos internos da empresa, as melhores práticas, os sistemas, o funil de vendas, passagem de bastão, os gatilhos, os textos, os scripts para entrar em contato com o cliente, com o lead. Vamos lá, o que é melhor? Por telefone ou pelo WhatsApp? Por e-mail? Quantas vezes por dia? Hoje sim, amanhã também. Então tudo isso a gente precisa parametrizar, equalizar, padronizar, né, para que a empresa tenha atendimento de excelência. É simples, mas as pessoas às vezes não fazem, né, ficam muito preocupadas, claro, com a engenharia, com o financeiro, mas quem põe o dinheiro para dentro é o comercial. É simples, mas 99% não consegue fazer. Por quê? Como eu te falei, eu acho que houve uma época no mercado imobiliário, e eu peguei essa época em 2010, que eu era estagiário, em 2009, que como estagiário eu fiz 4 vendas no mês de dezembro. Então houve uma época do boom imobiliário que as vendas eram meio que orgânicas. O cliente que comprava. Então você mantinha ali você ofertava, fazia uma oferta, ligava, mandava um e-mail ou enfim uma mensagem, o stand de vendas tinha muita visita e isso funcionava naquela época. Eu posso garantir a vocês que nos últimos 4 anos na empresa que eu trabalhei, não teve uma venda orgânica. Uma venda que a pessoa chegou, bateu na porta lá, vim comprar esse apartamento. Não, todas foram provocadas digitalmente ou por oferta ativa, ponto de venda, por alguma ação, ponto de venda avançado, alguma ação proativa para despertar a curiosidade. Então eu brincava muito com o Pinheiro, né? Meu amigo Pinheiro falava, vamos gerar demanda, porque não tem tantas pessoas querendo comprar imóveis de altíssimo padrão na Beira-Mar ou no Meireles hoje, ali, na porta de manhã, vamos investir 4 milhões de reais nesse imóvel. Não, a gente precisa gerar demanda, provocar, depois nutrir, despertar curiosidade, interesse, enfim. Mas eu acho, assim, pelo que eu converso com os outros gerentes, né, da nosso grupo aqui, eu acho que agora as grandes construtoras, elas já perceberam essa necessidade, já estão estruturando as suas equipes de marketing e comercial, e eu entendo que nesse momento, quem não tiver bem preparado, bem estruturado, vai estar perdendo venda. Mário, e tu tem assim, tu acha que existe uma fórmula para poder se implementar isso dentro das empresas? Porque a maioria das empresas não tem cultura digital, né? Até começou a ter, mas não tem boas práticas implementadas de fato, né? A gente aqui como agência que atende, sei lá, vários incorporadores, a gente percebe claramente as dificuldades que a gente tem do momento em que nós vamos criar uma campanha e que esse lead vai entrar lá e vai virar um indicador para a gente, né? Mas quando ele entra, a empresa até tem um processo, mas pela falta de cultura e pela própria falta de ter o hábito de confrontar informações, acaba que aquela informação se perde, ou vira só mais um indicador. Mas aí eu venho para outra questão, que é assim, o lead ele é um indicador, ele faz parte do funil de vendas, mas muitas vezes, principalmente quando a gente fala de alto padrão, quantos leads compram alto padrão hoje no mercado? O que eu tento colocar aqui para os clientes é que o lead ele é um indicador de aderência, ele é um indicador de interesse, né? Mas muitas vezes o lead ele não é o cara que vai comprar. Às vezes é só o interessado que vai mostrar um volume no final de um ciclo, mas às vezes o negócio não acontece por aí, né? Por essa via, né? Se eu colocar ali um botão de cadastro, muitas vezes o cliente não vai ver aquilo ali e vai falar, poxa, o corretor vai me importunar, né? E às vezes ele acaba não indo e vai para um outro caminho, vai falar com um corretor amigo. Como é que tu enxerga isso dentro dessa aplicabilidade aí de métricas, né? de SDR, enfim, desse processo como um todo? Mas de fato, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque o mercado imobiliário ele não é uma ciência exata. A gente pode até tentar diminuir, tentar aparar as arestas, cercar o cliente, né, por todos os canais, mas existe uma venda por emoção. Então eu acredito que se a gente trabalhar bem
a marca da empresa, trabalhar bem, a localização do produto, foi bem escolhida a localização, tipo de produto, a equipe de vendas está bem treinada para contornar as objeções, fazer os fechamentos, etc. Então você vai somando forças para conseguir um objetivo. Mas mesmo assim, não dá para você garantir que 1000 leads uma venda, 500 leads uma venda. Eu acho muito arriscado nessa conta, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer. A gente tem que fazer para ter um histórico, porque se você chegar hoje em 5 empresas e perguntar quantos leads eles precisam para ter uma venda, eles não vão saber. E eu acho que essa pelo menos é um indicador de um norte, é um parâmetro. Olha, se é um produto de altíssimo padrão, um ticket mais alto, de fato, esse perfil de cliente, ele tem uma tendência a não preencher esse formulário. É até bacana que teve uma época que eu estava discutindo lá com o pessoal assim, olha, tem como fazer para ele clicar direto para o WhatsApp do SDR para ser atendido em 1 segundo, 2 segundos, 3, 5 segundos? Ah, tem, mas a gente vai perder a métrica. O controle. O controle. Então, o que é o melhor? O resultado, a métrica, né? Então, eram várias conversas, né? Várias discussões acaloradas que eu queria a venda no final do mês, mas eu precisava também demonstrar que aquela venda veio de um trabalho feito pela agência, pela equipe, etc., né? Para poder fechar a conta, né? No final do mês, do contrato, etc. Mas, assim, eu não tenho uma resposta exata o que a gente poderia fazer. O que eu acho é que a gente não pode deixar de fazer. Não podemos deixar de fazer é ter uma equipe comercial engajada, que conheça o produto, dedicada, exclusiva ou não, mas que conheçam as etapas de compra. Não pode deixar de ter uma equipe de atração online, offline da agência, por ações externas, ações digitais. Não pode deixar de ter uma equipe de conteúdo, que gere conteúdo para nutrir esse lead que entrou. E depois não pode deixar de ter uma equipe de relacionamento com o cliente, ou CX, CS, Customer Success, o jeito que a gente quiser chamar, o SAC, para manter um relacionamento com esse cliente e tentar fazer uma segunda venda por indicação, que sai muito mais barato do que um lead novo, né? E as pessoas às vezes não param para pensar, não se atentam para isso. Mas, Marcelo, assim, de fato, eu acho que os setores, as ações se complementam. Não dá para ficar 100% digital, 100% offline, 100% só com imobiliária, 100% só com house. Não, eu acho que a gente tem que trabalhar multicanais, né? Com multi-especialidades, com muitas pessoas. Diversificar. E é claro que isso custa, só tem um dinheiro e esse dinheiro ele tem que ser dividido para todo mundo. E aí é fazer mais com menos, né? Voltando a 2014, fazer mais com menos. Mas assim, o que eu acredito, que eu tenho percebido, é que muitos colegas de construtores imobiliários estão se atentando para esse afinamento entre os setores. E eu acho que isso é importante e é primordial para o resultado num mercado tão competitivo que é o mercado imobiliário.